Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Escrituras Sagradas. E nesta terça-feira nós vamos estudar Gênesis capítulo 2. Vamos falar então sobre o tema Homem e Mulher os criou. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. E eu quero já de imediato ler o texto de Gênesis capítulo 1. Enquanto você vai abrindo aí, Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o verso 27 e 28. Você já deve estar perguntando, né, pastor? Mas nós não vamos estudar Gênesis 2? Por que você vai ler Gênesis 1? Não estou entendendo mais nada, né? Mas daqui a pouco eu vou explicar. Existe uma correlação entre Gênesis 1 e Gênesis 2 que não há como a gente desvincular de maneira tão simples. Então vamos lá, Gênesis 1, 27 e 28 diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Bom, no primeiro capítulo de Gênesis, Moisés descreve a criação de todas as coisas. Então, o que Moisés vai fazer é descrever como Deus fez tudo sobre a face da terra. Aliás, sobre a terra não, né? Tudo no cosmos, é como Deus criou todas as coisas. No segundo capítulo, ele retrata com detalhes a criação e principalmente o propósito da humanidade. É como se Moisés tivesse mostrado como Deus criou todas as coisas e depois ele focasse ali na criação do homem e da mulher e também alguns detalhes da criação da terra ou alguns detalhes da própria criação. O ponto é que nós somos frutos da mão de um Deus que faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. E esta é a verdade central de Gênesis capítulo 2. Deus, ele faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Lembra que lá no Gênesis 1 nós colocamos ali um pilar muito bem sedimentado, que é Deus é soberano, absoluto e pleno. Agora, no capítulo 2 nós vamos ver que Deus, esse Deus soberano e absoluto, ele faz as coisas de acordo com a sua vontade. Se você gosta de estudar aí Gênesis capítulo 1 e 2, quero indicar esse livro para vocês aqui. Deixa eu chegar mais próximo aqui para todo mundo ver. Esse livro do professor Adalto Lourenço sobre Gênesis 1 e 2 é muito bom. Tem outras literaturas também. Então, se você gosta aí de estudar, esse é um livro que vai te ajudar bastante. Bom, somos fruto das mãos de um Deus que faz tudo de acordo com a sua vontade. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai inferir desta verdade? O homem foi criado à imagem de Deus. Vimos aí no versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E mais à frente, vai dizer que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O ponto é que o homem foi criado à imagem de Deus. Isso confere para o homem dignidade e ao mesmo tempo humildade. Por que dignidade e humildade? Dignidade porque ele não foi criado à imagem de qualquer coisa. Ele foi criado à imagem do Deus que é soberano e absoluto, como vimos no capítulo 1. Então, o homem é extremamente digno. Por quê? Porque ele não foi criado a qualquer imagem, mas ele é criado à imagem de Deus. Mas, por outro lado, a expressão homem é criado à imagem de Deus também confere para ele humildade. Humildade por quê? Primeiro, ele é criado, né? Assim como todas as coisas, ele é criado. Segundo, ele também é criado à imagem de Deus. Ele não tem imagem própria. Ele não tem luz própria. Ele reflete apenas outra luz. Ele reflete apenas outra existência. Então, a criação do homem e da mulher, é claro, né, da humanidade, a imagem de Deus, essa criação confere dignidade e humildade ao mesmo tempo. Nós não temos que nos orgulhar de nada, porque fomos criados à imagem de outro, refletimos a luz de outro. Mas também somos dignos porque fomos criados à imagem do Deus soberano e absoluto. Segunda inferência que fazemos na expressão somos frutos da mão de um Deus que faz tudo de acordo com a sua vontade, é que
Deus criou homem e mulher para um relacionamento de interdependência. Olha aí Gênesis 2:24, que diz assim, Gênesis 2:24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Esse texto ele é riquíssimo, né? A gente tira várias lições dele ali, mas algumas outras lições que talvez nos passem despercebidas devem ser retiradas desse texto e de outros mais. Primeiro, é que a sexualidade ela não pode ser construída sem Deus. Eu não posso fazer afirmações, por exemplo, científicas, filosóficas, históricas, sem levar em conta Deus. Deus ele é participante da construção da sexualidade do homem. Então eu não posso fazer afirmações sobre a sexualidade dos indivíduos a parte de Deus. E qual é a afirmação primária? Homem e mulher os criou. Isso não pode ser de maneira alguma retirado, isso é base. Eu posso discutir algumas questões relacionadas a isso, mas nunca tirar essa base. Homem e mulher os criou. Outra coisa, o homem ele depende da mulher. Você lembra que acontece lá no Éden? O homem está dando nome aos animais e ele sente falta de uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o homem não foi criado para existir independente da mulher. Da mesma forma, a mulher descende do homem. Lembra lá a história da costela, né? Tá descrito, né, aqui no texto, no relato do Gênesis. Foi retirado do homem, então a mulher é retirada, ela descende do próprio homem. O que acontece aqui é uma relação de interdependência, o que nos faz entender que Deus não nos criou independentes. Então isso aqui vai diluir aquela ideia, né? E, infelizmente está tão comum hoje, as minhas queridas irmãs que estão me assistindo, né, começam a achar que são independentes do homem, que não precisam do homem para nada, que não precisam do homem para qualquer coisa. Isso está sendo disseminado entre as mulheres, entre os homens também. O homem deve se sobrepor à mulher, é o chamado machismo e o feminismo. Isso acontece porque nós não refletimos mais o texto bíblico. No texto bíblico, homem e mulher não foram criados para serem independentes, mas para um depender do outro, porque um descende do outro, né? No caso a mulher descende do homem, ela é retirada do homem, e o homem depende da mulher, ele sente falta desta auxiliadora que lhe seja idônea. Outra coisa que inferimos da expressão Deus fez todas as coisas, ou somos frutos da mão de um Deus que faz todas as coisas de acordo com a sua vontade, é que Deus deu uma tarefa para os homens realizarem. Qual tarefa é essa? A terra deve ser cultivada e cuidada. Tem dois textos para falar sobre isso. O Gênesis 1:28, que diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E lá no Gênesis 2, né, o texto que a gente está estudando hoje, versículo 15, diz assim, Gênesis 2:15, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Duas afirmações basicamente iguais. Alguns vão dizer que isso é uma progressão. Antes Adão tinha uma tarefa mais simples, depois com Eva essa tarefa fica mais difícil. Isso não é o ponto aqui. Qual é o ponto? O ponto é que nós temos uma tarefa a realizar. E diante dessa tarefa a realizar, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, isso dilui esse ensino, né, de que temos uma tarefa a realizar, a terra deve ser cuidada e cultivada, dilui a ideia de viver eternamente em estado espiritual. Então, aquela ideia, né, é muito ligada às religiões orientais, o espiritismo também adota essa ideia de que vamos evoluir a tal ponto que vamos ser despidos da matéria, né? Isso não é bíblico, né? Deus não nos criou para viver em estado espiritual, não. Deus nos criou para cultivar e guardar essa terra. Fomos
criados por Deus para viver nessa terra. E a promessa de Deus é que essa terra que hoje está marcada pelo pecado vai ser restaurada na consumação de todas as coisas. Então aquelas ideias hollywoodianas, né, de que a terra vai se dissolver e vai acabar tudo, a gente vai ter que procurar outro planeta para viver, não é um ensino bíblico. A Bíblia ensina o contrário, que essa terra vai ser plenamente restaurada e que nós vamos viver aqui nesta terra, porque nós temos uma tarefa a realizar. Somos criados por Deus para cultivar e guardar essa terra. Então, a primeira coisa aqui, dilui a ideia de viver eternamente espiritualmente, né, ou de maneira espiritual. Não vai acontecer isso, vamos viver em carne, vamos viver nessa terra aqui. Esse é um ponto importante. Segundo, não devemos ter medo nem abuso da terra. Então, 2 ensinos importantes aqui, hein? Primeiro, não precisa temer a dissolução da terra. A camada de ozônio está acabando, vai entrar os raios solares, vai derreter a terra, as bombas nucleares vão acabar com tudo, vai se dissolver, tudo acabou, vão acabar. Nós vamos queimar todas as reservas de petróleo, de madeira, então o mundo vai acabar. Claro que nós precisamos, e aí é o segundo ponto, não podemos abusar da terra, temos que usar os recursos naturais com inteligência, temos que usar os recursos naturais com sabedoria, mas a terra ela não vai acabar, não precisamos ter esse tipo de medo, devemos cuidar bem da terra. Tudo que você puder para que a terra seja bem cuidada, faça, né? Algumas coisas simples, como coleta seletiva de lixo, ou se você puder, né, a captação da energia solar. Eu estou pensando em algumas coisas aqui que você pode fazer para ajudar o planeta, para ajudar nessa sobrevivência do planeta. Mas não tenha medo do planeta, que ele não vai acabar, ele não vai se dissolver. Além disso, né, uma terceira e último ponto aqui sobre essa questão de cuidar da terra, que a terra, nós temos uma tarefa a realizar. Todos nós temos que trabalhar, servir, construir, edificar, entre outras coisas. Temos uma tarefa a fazer, inclusive trabalhar. O trabalho não é resultado da queda. Alguns indivíduos acham isso, que quando Deus restaurar todas as coisas, vão ficar com os anjinhos, né? Nas nuvens tocando harpinha, né? Não nos parece que isso é o que vai acontecer, até porque Deus, ele não nos criou para isso. Qual é o ponto aqui? O trabalho é parte da nossa tarefa de cuidar da terra. Hoje, nós obtemos, né, o nosso ganha-pão com muito suor. Isso é fruto da queda. Mas trabalhar não é fruto da queda. Então, vai trabalhar sim, vai trabalhar com o coração grato, vai servir pessoas, né, vai construir coisas, vai edificar coisas, vai fazer as coisas com alegria no coração, porque essa é uma das tarefas que temos que fazer, edificar pessoas, cuidar de pessoas, servir a terra, enfim, trabalhar de maneira geral. E o último ponto aqui, e aí é importante, vamos fazer todas essas coisas, trabalhar, cuidar da terra, mas essa tarefa não pode ser feita à parte de Deus. Inclusive, aqui no Gênesis, Deus vai relatar o primeiro casamento. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. Isso também é parte de uma tarefa a realizar. Nós temos essa tarefa de casar, de constituir família, de multiplicar. Então, essa ideia moderna, né, de pai de planta, pai de pet, né, eu não quero aqui entrar na polêmica aí, na maneira como você trata o seu pet e tudo mais, mas o ponto é que Deus não nos chamou para ser pai de planta ou pai de pet. Os animais e as plantas devem ser cuidados, mas nós devemos multiplicar pessoas. É uma ordem de Deus, é uma das tarefas de Deus. Aqueles que têm chamado ao celibato são exceção, mas todos nós somos chamados a casar, a constituir família, ter filhos. Isso é parte do mandato cultural. Meu Deus, já deu 16 minutos. Jesus amado. Vamos lá, deixa eu tentar terminar esse negócio aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Essa tarefa, toda ela que eu falei, não pode ser feita à parte de Deus, tá? Não pode ser feita à parte de Deus. Olha só que legal. Em meio a
toda a graça de Deus na criação, né? Deus fazendo todas as coisas por meio do seu amor e da sua graça, Deus deixa ali uma ordem ou um mandamento. O primeiro mandamento, a primeira lei moral. Qual que é? Gênesis 2:17. O que diz? Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem e mal a gente sabe que é um conceito moral, né? Bem e mal está ligado à moralidade. Então Deus ele estabelece aqui primeira lei moral, dizendo, olha, não comam desta árvore. Isso aqui tem várias repercussões, mas a primeira delas é que não dá para fazer ou para realizar a tarefa que Deus nos deu, toda ela que eu falei já no devocional inteiro, a parte de Deus. Deus tem os seus mandatos, ou ele tem os seus mandamentos para que possamos fazer isso. Por exemplo, como o casamento deve ser feito? Entre homem e mulher, monogâmico, ou seja, não pode haver poligamia, e é perpétuo, é até que a morte os separe, ou seja, só pode ser desfeito quando um dos cônjuges morrer. Estou dando aqui um exemplo do casamento para mostrar que não dá para realizar a tarefa que Deus nos deu para realizar a parte de Deus. Deus tem uma lei para reger a maneira como devemos realizar essa tarefa. E esse é um grande desafio para todos nós. Bom, moral da história. Capítulo 2 de Gênesis termina com a declaração de perfeita harmonia entre o Criador e a criação. O final do Gênesis 2 nos dá uma lição linda. É possível a harmonia perfeita entre o Criador e a sua criação. Desafio do Léo para esta terça-feira, dia 8, não falei a data hoje, né? Dia 8 de agosto de 2023, esqueci da data aí. Mas enfim, desafio do Léo aí para esta terça-feira, então, dia 8 de agosto. Cumprir a vontade de Deus confere significado para a nossa existência. Por que muita gente vive a vida sem significado? Porque quer viver a vida a parte de Deus, a parte daquilo que Deus fez. Deus nos dá significado a partir da vontade dele. Então, quando você cumpre a vontade de Deus, claro, hoje revelado nas Escrituras, você começa então a encontrar significado para a sua existência. Vamos orar! Falei para danar hoje, né, gente? Vamos orar, vamos lá. Vamos fazer isso. Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome e Te adorar, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, conferindo dignidade e humildade ao nosso coração. Permita-nos perceber, Deus, que temos uma tarefa a realizar e que essa tarefa não vai ser feita à parte do Senhor, ou não deve ser feita à parte do Senhor. Nos dá graça para obedecer o Senhor em todo o tempo e cumprir a Tua vontade. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.